Imagine uma multidão reunida dentro de uma igreja. As vozes se misturam em um coral de fé. Os olhos fechados, as mãos erguidas ao céu, lágrimas caindo como chuva sobre rostos cheios de emoção. O som é forte, o ambiente é santo e todos clamam em uníssono: Senhor, Senhor. Mas agora pare por um segundo. Imagine Jesus olhando para essa multidão. Olhos cheios de verdade, voz firme e dizendo: Eu nunca vos conheci. Silêncio. Um silêncio que corta a alma, porque essa talvez seja uma das frases mais assustadoras de toda a Bíblia. E a pergunta que ecoa é inevitável. Será que entre esses muitos, eu e você estaríamos incluídos? Jesus não estava falando com os incrédulos, com os zombadores, com aqueles que o rejeitaram abertamente. Ele falava com pessoas religiosas, com homens e mulheres que frequentavam o templo, que oravam, que diziam conhecê-lo. Isso é o mais assustador, porque ele não estava apontando o dedo para fora da igreja, ele estava olhando para dentro dela, e o que ele via era uma multidão que sabia falar sobre fé, mas que havia se esquecido de viver pela fé. Hoje nós vamos descobrir a verdade por trás dessas palavras. Quando Jesus disse: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele não estava falando de pessoas más aos olhos do mundo. Ele falava de gente boa, de líderes, de pregadores, de pessoas que serviam, mas que faziam tudo sem intimidade com ele. Por isso ele respondeu: Apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse é um alerta, uma chamada urgente para todos nós que pensamos estar firmes, mas talvez tenhamos construído nossa fé sobre a areia da aparência e não sobre a rocha da obediência. Há uma diferença gigantesca entre servir a Deus e viver para Deus. Muitos estão ocupados com o ministério, mas vazios de presença. Muitos sabem versículos, mas não praticam um. Muitos pregam arrependimento, mas não se arrependem. Vivem para o reconhecimento e não para o reino. Cantam sobre o céu, mas vivem como se pertencessem à terra. E é por isso que Jesus disse que muitos não entrarão no reino, porque para ele o número nunca foi sinal de aprovação. A fé superficial é como uma pintura bonita sobre uma parede rachada. Parece firme, mas basta o primeiro tremor para desmoronar. É como uma planta sem raiz, cresce rápido, mas morre depressa. Quando vem a aprovação, a decepção, o silêncio de Deus, ela não resiste. E Jesus nunca prometeu uma fé confortável, ele prometeu uma fé real, forjada no fogo, moldada na dor e fortalecida pela obediência. Talvez você esteja se perguntando: mas como saber se a minha fé é verdadeira? A resposta não está nas palavras, está no fruto. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Fruto não se finge, fruto se forma com tempo, com perseverança, com raízes profundas. A fé verdadeira não se mostra no palco, mas na prova. Ela aparece quando ninguém está vendo, quando você é injustiçado e escolhe perdoar, quando tudo dá errado e você continua confiando, quando o mundo diz desista e você diz: eu creio. O Evangelho nunca foi sobre frequentar um lugar, mas sobre ser transformado por uma pessoa. Jesus não morreu para criar uma religião. Ele morreu para restaurar um relacionamento. Religião sem intimidade é ritual, mas fé com intimidade é vida. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas poucos conhecem o seu coração. Muitos falam de Jesus, mas poucos ouvem a sua voz. E por isso ele disse: aquele que faz a vontade de meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Agora imagine o grande dia, o momento em que todas as vozes se calarão. Não haverá câmeras, não haverá aplausos, não haverá status. Apenas você e Ele, o Criador diante da criatura, o olhar que tudo sabe. Nesse instante, as máscaras caem, os títulos perdem o valor, as curtidas desaparecem, e Ele fará uma pergunta simples, porém eterna.
Você me conheceu ou apenas falou sobre mim? Essa é a linha que separa os que disseram Senhor, Senhor, dos que ouvirão Vinde benditos de meu Pai. Mas há esperança, e é aqui que o amor de Deus brilha mais forte. Se você ainda está ouvindo essa mensagem, é porque Ele ainda está te chamando. Ainda dá tempo, ainda há graça. Jesus não busca perfeitos, busca sinceros. Ele não quer a performance da tua fé, Ele quer a verdade do teu coração. Ele não quer ver você na multidão dos muitos, Ele quer te colocar entre os poucos que escolheram seguir o caminho estreito, aquele que conduz a vida. Então olhe para dentro, examine a sua fé. Ela é viva ou apenas decorada? Você fala de Jesus com os lábios ou o reflete nas atitudes? Porque seguir Jesus é muito mais do que acreditar que Ele existe. É viver como se Ele fosse tudo que existe. E no fim, o que separa os muitos dos poucos não é o quanto você sabe sobre Deus, mas o quanto você o ama a ponto de obedecê-lo. Amar é obedecer mesmo quando dói. É confiar mesmo quando não entende. É permanecer mesmo quando todos desistem. A moral dessa história é simples, mas poderosa. Jesus não procura admiradores, Ele procura discípulos. E discípulo não apenas ouve a palavra, ele vive a palavra. Que essa mensagem seja um espelho para a sua alma, que ela te faça despertar, que ela te leve a uma fé firme, que resiste à tempestade, que permanece de pé quando o mundo desaba. E se essa palavra tocou seu coração, não guarde só para você, compartilhe. Alguém pode estar vivendo uma fé de aparência, achando que está seguro, quando na verdade está distante de Deus. Talvez essa mensagem seja o chamado que vai salvar uma alma antes que seja tarde. Porque, talvez, o maior engano dos cristãos dos últimos tempos seja achar que estão salvos quando ainda não foram transformados.